Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no projeto Boi a Pasto para realizar as nossas lives das terças-feiras sobre manejo de pastagem. Que ele conduz aí algumas fazendas. Tá? A gente dá as boas-vindas a ele e a gente começa aí o nosso bate-papo. Então, o professor Maurício colocou alguns pontos, né? Ele falou sobre 4 pontos, né? A viabilidade de utilizar o WDG e o DDG, qual o desempenho esperado da suplementação a pasto, fazer ajustes na formulação e se as micotoxinas podem ser um risco. Professor Maurício, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Gostaria aqui de antemão agradecer ao seu aceite. Maurício, que além de um colega de profissão, zootecnista, que somos nós dois, ele é um grande amigo, então ele é de dentro de casa. Então, eu tenho muita liberdade em estar convidando ele. Então, eu fiz questão dele ser meu primeiro convidado aí para estar participando dessas lives aqui do Projeto Boi a Pasto. E por ser meu amigo e ser hoje, na minha opinião, um dos maiores nutricionistas que a gente tem de ruminantes no nosso país. Então, eu creio que nesses 60 minutos de bate-papo que a gente vai ter aqui, o professor Maurício vai poder falar muito sobre a experiência dele em nutrição de ruminantes, especificamente nesse dia de hoje, sobre WDG e BDG. Maurício, seja bem-vindo. A palavra está aí com você. A gente vai seguindo, e à medida que o pessoal for fazendo as perguntas aqui, a gente vai tocando a nossa discussão. Tá ótimo. Muito boa noite a todos. Professor Leandro, grande amigo. Eu que agradeço muito a oportunidade da gente poder estar conversando um pouco aí sobre um tema tão bom, né, e tão atual aí nos últimos 3 anos. O WDG e o DDG tem tido mais oferta para ser utilizado. Só que restam muitas dúvidas, como a melhor forma de utilizar, como ajuste nas dietas, a viabilidade ou não. Então, eu agradeço aí muito a oportunidade da gente poder conversar um pouco, né? Nesses dias aí difíceis de isolamento, eu acho que um bate-papo desse, onde que conseguimos interagir com várias pessoas e democratizando, né, a informação, eu fico muito contente. Tá? Então, muito obrigado aí, professor Leandro, grupo do projeto Boi a Pasto, onde que eu também fui um dos que a gente começou a trabalhar. Então, eu me sinto realmente em casa aí para a gente poder conversar sobre isso e agradeço aí a participação de todos, tá, nesse dia. Muito bem. Bem lembrado, professor Maurício. O projeto Boi a Pasto, o professor Maurício começou com a gente. E hoje tem algumas ações também. Já tiveram alunos do professor Maurício que realizaram trabalhos conosco aqui na universidade, na parte de manejo do pastejo, alunos de mestrado, também alunos de iniciação científica. E a gente já tem uma parceria de longa data. Maurício, antes que o pessoal não entre com as perguntas aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre DDG e WDG, o conceito, né, a explicação do que é isso. Às vezes lógico que tem bastante gente que já está na área de nutrição e já sabe muito bem o que são esses produtos, mas só contextualizar o que são esses produtos, a diferença dos dois, de WDG e de DDG, só para a gente começar o nosso bate-papo aí. Tá ótimo. Leandro, eu não vou entrar em muitos detalhes
dos níveis nutricionais, vamos conversar de forma mais generalizada e deixamos aí para as perguntas onde a gente pode fazer um ajuste mais fino, tá? Bom, atualmente, né, o que é o WDG ou o DDG? Eles são coprodutos, tá? Primeiramente, é muito importante esse termo, coprodutos, não são considerados subprodutos, porque um produto de alto valor nutricional, né? Então o DDG ele tem um nível de energia até superior ao milho, principalmente o WDG, né? Chega até 105% da densidade energética do milho. Tá? É uma fonte diferente porque é baseado na fibra, né? Enquanto que o milho é basicamente no amido. Então, o WDG e o DDG é um coproduto, tá, da fermentação do milho para utilização, para a produção de etanol. Né? Hoje é uma necessidade das usinas. Né? As usinas elas não podem ficar somente em função da moagem da cana, porque o inimigo número um de qualquer indústria se chama ociosidade. Então, as usinas se tornaram flex, né, um termo que está muito na moda, se usa bastante, onde que elas conseguem extrair álcool tanto da cana como do milho. Então, esse WDG, né, que é o produto com alta umidade, né, ele tem em torno de 30% de matéria seca, né, ou 70% de umidade, ou o DDG, que é o produto seco. Né, a diferença básica entre os dois é a umidade. Né? Então, é lógico que o produto seco ele se torna muito mais fácil de manejo, se torna muito mais, dependendo da distância da fazenda para a usina, é mais viável também, porque o WDG você está sempre transportando água, né? Então isso encarece o frete, porque é sempre a análise do custo da matéria seca e não do custo da matéria original. Tá? E ele tem um alto valor proteico, né? Como é basicamente extraído todo o amido, né, do grão de milho durante o processo fermentativo para a produção de etanol, sobra a parte fibra e a proteína dentro desse coproduto. Então ele é muito utilizado para ruminantes, né, mas também é muito utilizado para não ruminantes, principalmente para suínos, tá? Ele se encaixa bem aí também na dieta. Muito bem. Maurício, antes de começar a seguir um pouco dos assuntos que você passou para a gente, que são pontos importantes aí para a gente discutir, gostaria que você comentasse um pouco, primeiro, sobre a viabilidade do uso dos dois, né, do WDG e do DDG. A gente sabe que o componente água aí vai ser importante na tomada de decisão também, por conta que você também mencionou com relação ao frete, né? Gostaria então que você começasse por aí, em termos de viabilidade, onde que a gente se encaixa melhor o WDG, onde se encaixa o DDG e como tomar essa decisão? A questão de viabilidade, assim como qualquer outro ingrediente utilizado na alimentação, a primeira pergunta é o custo, né? Quanto que é o custo do produto posto fazenda, né? Então, esse daí é o primeiro ponto para nós entrarmos na discussão. E tem que pensar o seguinte, a dieta do animal não é 100% WDG ou DDG, então ele vai participar aí em torno de 10 a 30, até 40% da dieta. E aí, para ver a sua viabilidade, vai depender muito dos outros ingredientes da dieta. Tá? No caso eu acho que o principal foco aí da discussão de hoje, né, no caso de pasto, é muito interessante porque ele entra com uma porção de proteína, né, não degradável no rumen, o que nós chamamos PNDR,
E isso pode se encaixar muito bem em condições de pastagem, principalmente quando pastos adubados, onde você tem um nitrogênio muito alto na forragem, principalmente a porção aí, a porção A e porção B e B2 da proteína, né, segundo o sistema de Cornell. Então, ele entra bem nesse tipo de dieta, tá? Dentro de uma inclusão aí de meio até 1% do peso vivo, tá? Aí vai depender muito da quantidade de forragem, né? Do manejo que você tem aí na propriedade e do nível de desempenho que você tem como objetivo para os animais. Tá, tem uma pergunta aqui da Fernanda Basso. Fernanda Basso é zootecnista também, é nutricionista, tem desenvolvido alguns trabalhos junto com a gente também. Fernanda Basso fez um pós-doutorado com a nossa equipe aqui na Universidade de Uberlândia também, e está aqui perguntando sobre DDG e WDG. Quanto à fibra contida nesses coprodutos, interfere no consumo do pasto? Se há alguma interferência no consumo do pasto, Maurício? Primeiramente, um grande abraço. Faz tempo que eu não a vejo, né? A gente até participou de banca junto. Grande abraço para a Fernanda. Fernanda, o DDG ou WDG, né? Vamos partir do ponto aí do DDG. Ele é muito interessante porque, como ele é uma fibra, ele tem um FDN alto, em torno de 40%, chegando até 45%. Ele não causa um efeito substitutivo que nem quando você realiza uma suplementação a pasto com milho, onde você pode provocar alguma queda no pH logo após o trato. Isso pode não, né? Isso causa redução no consumo de pastagem, né? Pelo famoso efeito substituição. O DDG, em muitas situações, ele causa um efeito associativo, tá? Por essa característica de ter um alto teor de fibra e uma fibra de alta digestibilidade, tá? na sua ação. Então, pensando do ponto de vista de saúde ruminal, ele é muito interessante aí, em suplementações até mais elevadas, tá? Com DDG a pastos, podendo chegar até 1,2% do peso vivo. Aí. Muito bem. Maurício, a gente seguindo o que você listou para a gente aqui, o que você tem observado, tanto em trabalhos de pesquisa e também as fazendas que você acompanha, que fazem o uso de DDG e WDG, o que você tem verificado de desempenho animal, tá? E, na sua opinião, o que é o potencial de desempenho desses animais? Lógico que vai influenciar muito a genética, o pasto também, que tem uma influência muito grande. Onde que está o limite de tudo isso? O que você imagina que a gente vai conseguir aí nos próximos anos aí, em termos de desempenho com esses animais? O que você tem de resultado e o que você imagina que é o potencial desse produto? Olha, sempre que a gente fala em suplementação a pasto, né, é uma suplementação. Então, o ator principal aí realmente é o pasto e o suplemento, no caso o DDG, o WDG, ele vai auxiliar, mas ele não vai resolver todo o desempenho do animal. Então, a gente tem resultados de uma amplitude muito grande. Tá? Eu já tive resultados aí a pasto, ganhando até 1,1 kg, 1,150 kg, tá? Como a gente já teve resultados aí ganhando 500, 600 gramas até com um nível alto de suplementação de WDG. O primeiro ponto realmente é o pasto, é a oferta de forragem, tá?
E eu chamo atenção para isso porque é uma consideração muito importante para o pecuarista, porque em muitas situações se espera-se um ganho de peso elevado com uma suplementação alta de... E aí cabe qualquer suplemento, né? Pode ser milho com farelo de soja, com ou WDG ou DDG, e muitas vezes causa uma certa frustração porque não chega naquele ganho de peso esperado. E a resposta, quase na totalidade das situações, é que o pasto não tinha oferta de pastagem, primeiro ponto, né? E aí totalmente aí na competência do professor Leandro, eu não vou adentrar muito nisso, na oferta de pastagem, principalmente na oferta, né, de pastagem disponível e qualidade dessa pastagem, né? Mas numa condição de pastagem boa, por exemplo, com 62% de NDT, 12% de proteínas e com você fornecendo aí em torno de 0,5 de suplementação, você consegue chegar a ganhos aí perto de 1 quilo, de 900 a 1,1 kg com uma certa segurança. Muito bem. Maurício, a gente tem visto aí nos últimos dias, né, problemas da economia, não só a economia do Brasil, a economia mundial. A coisa está meio que virada do avesso, né? E a gente observou esses dias as baixas históricas do preço do petróleo. E aí vem uma pergunta aqui, uma observação da Tainá, ela falando sobre que as usinas de etanol passam por uma grave crise devido à baixa histórica do petróleo. Como que isso pode impactar nas usinas de etanol, de milho e seus coprodutos, né? E qual é a sua opinião diante? Olha, o que a gente tem visto até com uma propriedade lá em Goiás, né, lá em Serranópolis, tem uma usina muito grande, né, a usina Cerradinho, e a usina realmente parou, né, reduziu bem a utilização de milho e, por consequente, a produção de DDG e WDG, tá? É lógico que a usina faz a conta de quanto que está a margem, né, e quanto que é rentável essa produção do etanol a partir do milho. Não sendo interessante, eles realmente podem parar. E o cenário foi muito adverso, né? Porque no mesmo momento que a gente teve uma queda no preço do petróleo, né, do barril do petróleo, a gente teve uma alta no preço do milho. Então, assim, o pior cenário possível para a usina na produção de etanol a partir do milho. Maurício, isso é interessante. Eu vi hoje o preço de DDG de uma usina no Goiás. Eles falaram em algo em torno de R$ 1.000 a tonelada, né? Então a gente viu preços bem inferiores a isso há um tempo atrás, recentemente. E aí eu queria saber a sua opinião. Onde está o ponto de equilíbrio disso? É lógico que é bem generalista a pergunta, né? Mas onde que você imagina aí nos dias de hoje, considerando o preço do milho, o preço da soja, o preço do garoto de algodão, as matérias-primas aí que o DDG pode vir a substituir em partes, onde que está o ponto de equilíbrio disso? Olha, Leandro, você tem uma amplitude de cenários bem diversos aí para responder, né? Mas de forma bem simples, no confinamento, vamos partir primeiro do confinamento, que você tem uma condição mais generalizada, né? O DDG ou WDG entra bem na dieta até quando eles têm uns 10 a 15% acima do valor do milho, tá?
DDG ou WDG acima de 20% do valor do milho, a dieta já não puxa. Numa condição de pasto, vai depender muito da situação realmente da qualidade da forragem. Quando você tem uma forragem de alta qualidade, vamos pensar que você está fazendo uma suplementação lá em janeiro, tá? O WDG, para ser viável, ele tem que estar no preço do milho. Se ele estiver muito acima do preço do milho, fica mais barato você utilizar o milho e um pequeno incremento de ureia já resolve o nível de proteína da dieta total. Tá? Então, generalizando para o produtor que faz semi-confinamento ou faz a suplementação a pasto, depois entra no semi-confinamento e depois entra para o confinamento, o WDG tem que estar numa variação aí do preço do milho ou no máximo 10% do valor do preço do milho. Tá. A gente vê que acho que a procura por esse produto ela aumentou bastante, né, Maurício? E aí, consequentemente, vai a lei da oferta e da demanda, né? É um produto de composição bem interessante, né? A gente já discutiu isso em algumas outras oportunidades. Mas, à medida que os nutricionistas começam a verificar isso e começam a ver que tem uma composição muito interessante, começam a recomendar para as fazendas e o preço, consequentemente, vai lá em cima, né? E aí, assim, aí eu já entro na discussão do ajuste de formulação, né? Lógico, o ajuste da formulação ela tem que ser com base em custo também, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre o ajuste da formulação, como que ele entra na dieta? Seja no confinamento, lógico que nós estamos falando na pasto aqui, mas o pasto ele é estratégico para o confinamento. Eu gostaria que você falasse dos dois, como que o WDG ele entra nessas duas opções e que fatores que você tem que levar em consideração para inserir eles na dieta. Vamos partir de uma situação agora, né? Um período de transição aí das águas para a seca, com um horizonte aí de entrada no confinamento para daqui 30, 60 ou às vezes 90 dias. O WDG ele vai entrar aí até 0,75, 1% do peso vivo. Tá? Num de igualdade com o milho, se houver estrutura para fazer a mistura com o milho moído, você tem um bom resultado em desempenho, tá? Um pouco mais de amido no processo de fermentação ruminal ajuda, tá? Então, se conseguir um pouco de milho aí na batida fica muito bom. Um ponto que é muito importante e pode ser negligenciado, tá? Um ponto técnico importante é o seguinte: o WDG ele tem uma característica que ele tem alto fósforo, tá? O teor de fósforo do DDG é alto. Então você tem que tomar muito cuidado com a relação cálcio-fósforo aí da dieta. Muitos pecuaristas usam, né, já direto o milho, o sal mineral que está usando na fazenda, um sal de 60 gramas de fósforo, um sal de 80 gramas de fósforo, enfim. Se utilizar aí uma dosagem aí de 100 gramas desse mineral, que é uma recomendação básica aí das empresas, né, uma recomendação técnica, nessa mistura, possivelmente você vai estar transitando aí numa relação de 1 a 2 cálcio-fósforo, que é ideal. O ideal é que seja de 2 acima, de 2 a 3. Então precisa ter um pouco de cuidado nesse ajuste do cálcio-fósforo, tá? Uma recomendação prática é o seguinte: usar um teor menor do mineral na batida, usar 50, 60 gramas, ou o melhor do cenário é você já, às vezes, utilizar o núcleo que vai ser usado no confinamento. Aí você já faz, o núcleo já é mais ajustado para uma dieta de grãos, então já tem um menor teor de fósforo, então já fica
aí encaixa também a questão dos promotores de crescimento, né? Virginemicina, monenzina, salinomicina, já faz essa adaptação ruminal. E nós sabemos que tem um ganho em desempenho aí com os ionóforos ou os antibióticos aí. E outro ponto importante é que isso é possível porque a suplementação é diária, né? Então você consegue fazer um bom trabalho aí de manejo com base nesses pontos. Tá? Outro ponto Maurício, também é. Pois não. pode prosseguir, pode continuar. Outro ponto também, chamando um pouco a atenção para essa parte, é a questão do enxofre, tá? Um certo cuidado aí no enxofre, nas formulações de enxofre, tá? Com o teor de enxofre, que isso pode ter um nível superior aí e um nível muito alto de enxofre pode causar queda no desempenho. Então são alguns cuidados que com relação ao WDG, tá? E um ponto importante é o seguinte, se o pasto estiver num estado de vegetativo já mais maduro, onde você, por exemplo, vamos falar um pasto que tem aí em torno de 5, 6% de proteína, você vai ter já um teor de proteína degradável no rumen inferior, mais baixo. Se você entrar com uma quantidade de DDG mais alto, você pode ter uma menor eficiência na fermentação ruminal. Então, numa situação dessa, num pasto de pior qualidade, tomar um pouco de cuidado, tá? Às vezes, de 20 a 40 gramas de ureia resolve, tá? Então, resolve aí para ter um melhor desempenho, uma melhor fermentação ruminal. Tá? Então, são alguns cuidados aí para a utilização do WDG. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Esse é um ponto muito importante. A alimentação de ruminante depende da otimização da máxima fermentação ruminal, né? Do máximo aproveitamento no rumen. Então, o WDG ele tem uma proteína de baixa aproveitamento no rumen, né? Passa praticamente direto pelo rumen. E essa proteína vai ser absorvida lá no intestino. 70% da proteína do WDG ou do DDG é via bypass, né? Ou a PNDR. Né? Então, precisa estar muito ponderado essa situação aí da condição da pastagem. Maurício, a gente tem verificado algumas usinas passando laudos de análise bromatológica do DDG e WDG, ele tem notado bastante variação. Né? Então, como que isso funciona? Se a gente vai comprar o produto lá na usina, ela passou um laudo de análise, a gente pode inferir que aquilo está bem próximo do que de fato tem, aquele lote, ou aquilo pode mudar de um dia para o outro, de uma semana para o outro? Como que é isso? Olha, primeiro ponto, né? Tem muitas usinas, né? Não vamos generalizar isso, que é muito ruim quando você generaliza, mas muitas usinas não dão a importância necessária para saber se o produto que eles fizeram tem 5 pontos percentuais a mais de proteína ou 5 pontos percentuais a menos de proteína. Tá? Então, eu já peguei resultados aí de análise de usina que eram de literatura, não era do produto que eles tinham feito. E como que é um coproduto, né, que passa por processo industrial, isso tem variação de usina para usina. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, porque realmente existe uma variação muito grande. Existem processos, né, industriais diferentes entre as usinas. Então, a melhor forma é solicitar um mínimo de nível de garantia no produto, né, no fechamento do contrato aí da compra do WDG, uma análise e monitorando a qualidade desse produto. Tá?
Na prática, a gente tem visto pouco problema de variação da qualidade em relação ao DDG. DDG não tem muita variação na qualidade. Onde que a gente vê mais variação é no WDG, né? Principalmente por relação à umidade. Então, assim, as usinas produzem o WDG e se ocorrer de chover, por exemplo, na grande maioria das usinas, o WDG fica exposto ao tempo. Então, se ocorrer chuva, você vai ter uma maior umidade, né? E você vai ter também lixiviação, você vai ter perda aí de efluente, né, dos nutrientes do produto. Então, é bom sempre ter uma amostra do produto que chegou na fazenda, tá? Quem está trabalhando com o WDG, né, fazer a matéria no forno, né? Hoje tem até metodologia para fazer naquela panela de fritar, né? Então, tem como fazer isso daí, tá? E o que a gente tem visto é muita variação nessa umidade, principalmente com relação ao WDG. Tá? E já puxando a conversa, Leandro, acho que é para o próximo tópico, com relação a micotoxinas, no DDG também é importante fazer esse controle, porque pode haver situações onde que esse DDG também venha com uma umidade um pouco mais alta. E se aí você fazer uma estocagem convencional, que nem você está acostumado a fazer com os grãos, seja de milho, seja do farelo, você pode ter sérios riscos aí de produção de micotoxina, principalmente porque você vai estocar, por exemplo, no galpão, vai ficar na parede, essa parede retém umidade, e aí é tudo para dar errado, né? Eles têm uma pergunta aqui novamente da Tainá, se essa crise, se ela pode adiar a abertura das usinas de etanol de milho? Olha, eu creio que num primeiro momento, sim. Eu acho que deve ter um período aí, não sei te dizer quanto tempo, tá? Que realmente vai reduzir a produção aí de etanol a partir do milho, tá? Mas isso vai voltar, porque foram feitos grandes investimentos aí no processo fabril, né? Do DDG e WDG. Não tem como de uma hora para outra eles pararem com isso. E outra, preço do milho vai voltar, o preço do petróleo também vai voltar. É duro a gente saber quando, né? Principalmente numa situação que nem a gente está hoje, que é mais incertezas do que certezas, né? Com relação à economia. Com relação às usinas que estão produzindo DDG e WDG aí pelo Brasil, quais são as regiões que hoje a gente tem plantas de usina produzindo DDG e WDG? Até para o pessoal poder estar se localizando geograficamente, onde pode ter a oferta desse tipo de produto. Olha, principalmente em Goiás, né? Em Goiás que a gente tem visto mais usinas e Mato Grosso do Norte, né? O Mato Grossão lá, porque são usinas mais novas e eles já fizeram numa configuração para ser flex, né? Então as usinas do Mato Grosso tem bastante usinas grandes lá, já produzindo DDG. Inclusive lá no Mato Grosso, o DDG e o WDG é muito utilizado nos confinamentos, né? Então é uma prática aí já de alguns anos a utilização desse produto nos confinamentos. Tá. Maurício, vamos falar um pouco do operacional, né? Tanto do DDG quanto do WDG. Então, o produtor tem lá a disponibilidade desse produto, o técnico dele vai lá, faz a instrução de comprar esse produto, o produto chega na fazenda, e aí, como que a gente faz descarregamento, estocagem disso aí, no tempo, cobre, tem barracão, vem a granel, como que é isso?
Olha, vamos começar pelo DDG, né? O DDG, ele é um grão seco e ele vai ter 88 a 92% de matéria seca, né? Então ele tem uma umidade muito baixa. Se ele tiver dentro desse nível de umidade, ele pode ser trabalhado igualmente um grão de milho, um grão de farelo. Só que o que eu tenho recomendado, tá? Inclusive também no DDG, utilizar algum ácido orgânico para evitar qualquer problema de fermentação. Ou né? Se achar que tem um risco maior, usar sequestrante, né, de micotoxina na dieta. O custo é baixo, você tem ofertas aí no mercado de bons adsorventes, tá? Que é uma segurança que você faz na dieta, aí no caso de micotoxina. O grande problema do manejo do DDG é problema de micotoxinas realmente, tá? Mas com relação a depois no fornecimento, quem já trabalhou com o DDG, ele é que nem um fubá de milho, né? Então ele é um milho bem moído. Então ele é simples de trabalhar, tanto para você trabalhar às vezes num misturador aí de 500 quilos, 1000 quilos, você não tem problema de mistura, tá? A aceitação do gado é muito boa, os animais consomem muito bem, tá? Não tem problema de fornecimento. E na grande maioria dos casos é a granel, tá? Eu não tenho visto produto ensacado, a não ser quando tem um atravessador no meio, uma pessoa que compra e depois revende, tá? Mas as usinas querem desovar rápido isso, né? Eles não têm a grande maioria delas, né? Sinceramente, eu não conheço alguma que faça a entrega em bags ou em sacaria. Na grande maioria é granel, tá? Então, esses cuidados é mais com relação ao armazenamento do DDG. Com relação ao WDG, já é um pouco mais requer um pouco mais de cuidado, porque ele é um material úmido, tá? E tem muita material para ser fermentado aí, principalmente por fungos e leveduras, né, oportunistas. Então, a recomendação do WDG, no caso de você vir a utilizar a forma mais úmida, pela silagem. Se você receber esse WDG numa época e for, por exemplo, você está recebendo WDG ao longo dos meses aí, vai usar lá em julho até dezembro, então você vai ter que ensilar esse material, deixar armazenado, tá? Tomar muito cuidado, porque é uma prática de manejo, se não tiver um silo trincheira, tá? Esse material fica ruim de ensilar na superfície, porque ele não se acomoda, tá? Ele é difícil acomodar, você não tem como compactá-lo, porque o trator não consegue andar em cima dele. Então, você tem que fazer o monte, né? E cobrir com a lona, tá? E diante disso, tem as perdas são elevadas, tá? Até a gente mediu esses dias numa fazenda, chegou a quase 20% de perdas aí durante a armazenagem, tá? Então tem perdas elevadas. O que foi viável é porque a compra desse WDG foi num preço muito bom, então mesmo com essa perda mais inflacionada, ficou numa condição boa. Mas você precisa ter esse cuidado. Outro ponto importante, usar inoculante e usar uma dosagem até de 100% até 200% a mais, tá? Para baixar o pH o mais rápido possível, tá?
Também aconselho, juntamente com o inoculante, trabalhar com ácido orgânico. Tá? Tem vários ácidos orgânicos hoje no mercado, é um pouco mais caro, mas você está trabalhando com produto caro, né? Então, assim, compensa a sua conservação. E um ponto, Leandro, que tem que tomar muito cuidado é com o dimensionamento da utilização, no caso do silo, né, do WDG, a utilização diária, ou seja, aquela famosa questão da fatia, né, do painel que você está usando do silo por dia. Tá? Então você tem que, o WDG eu recomendo aí até mais de 30 centímetros, né, como que é o convencional para silagem, trabalhar com uma fatia em torno de uns 50 centímetros, porque as perdas são bem inflacionadas quando o silo é aberto. Então você tem que consumir rápido esse silo, tá? E a melhor forma de você consumir é fazendo uma fatia maior, aí, no mínimo 50 centímetros. Maurício, interessante, você entrou num ponto falando de silagem. Existe já trabalho de pesquisa ou até mesmo alguma fazenda que você já realizou? O uso do DDG, talvez, e não sei, quem sabe o WDG, ele junto em silagem de capim, por exemplo, para aumentar o teor proteico, no caso do DDG para diminuir o teor de matéria seca dessa silagem. Tem algum trabalho desse uso? Olha, a gente acompanhou um confinamento com silagem de capim Tanzânia e ele foi muito bom a inclusão do WDG, tá? A gente trabalhou com o WDG. Esse WDG até ele não foi como silagem, ele chegava na fazenda 2 vezes por semana, tá? Vinha da usina. É lógico que você tem o risco de alguma quebra aí no fornecimento, mas a gente conseguiu trabalhar bem dessa forma. E o consumo foi muito bom e o desempenho também foi muito bom, né? A silagem de capim ela tem um teor, então o WDG entrou muito bem na dieta. Especificamente nessa dieta, a gente entrou com 25% da matéria seca total em WDG. Um desempenho bom aí com os animais. Eu tenho uma pergunta aqui do Marcos Nunes, que em relação ao uso do DDG para vacas leiteiras, há alguma restrição ou cuidado especial na utilização? Com relação a vacas leiteiras, elas seguem no mesmo processo, aí, na mesma formulação dos garrotes. Não teria nenhuma recomendação assim, especial. É verificar realmente a exigência do animal, tá? E fazer o ajuste na formulação. Aproveitando a pergunta aí do Marcos, um grande abraço aí para o Marcos. O Marcos foi meu aluno aqui na universidade, aqui em Uberaba, meu orientado TCC também. Tive o prazer de trabalhar com o Marcos, um grande profissional. Tomar um pouco de cuidado, Marcos, na relação cálcio-fósforo, tá? Porque quando a gente fala de gado de corte, o animal vai ser abatido aí dentro de 1 ano, 6 meses, então isso não tem muito problema. Mas quando nós passamos para uma vaca para produção de leite, essa vaca vai ter 3, 4, 5 lactações aí ao longo da vida, uma deficiência aí na relação cálcio-fósforo pode causar prejuízos futuros aí. Então, tomar uma atenção especial nesse ajuste aí, trabalhar numa relação de cálcio-fósforo em torno de 2,2 para 1 aí. Maurício, tem uma observação aqui do Beto Zilo. Beto Zilo é zootecnista também, ele vai participar da live da semana que vem, é nutricionista também, e fez uma observação interessante aqui sobre o DDG, que além de poder acontecer o caso das micotoxinas, o armazenamento tem que ser bem feito por conta de problema de superaquecimento
Ele disse até que pega fogo facilmente, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Você colocou aqui de não fazer pilhas muito altas, né? Aí vem a questão do operacional, do armazenamento, né? Como que é isso? Tanto para o DDG quanto para o WDG, em não fazer pilhas altas, como que seria isso na fazenda? Pois é, é o ponto da umidade, né? O que a gente observa é que pode realmente haver aí diferenças no teor de umidade aí do produto. Se o produto tiver mais úmido, esse produto pode ter fermentação, essa fermentação vai realizar aquecimento da massa, tá? E diante disso, vamos pensar no extremo aí, uma combustão espontânea, mas vamos pensar no famoso ladrão brando, né? Que muitas vezes nós estamos perdendo, tá? E não estamos vendo, né? Estão perdendo clientes aí pela fermentação e não estamos atentos a isso. Então, a inclusão dos ácidos orgânicos, tá? Principalmente aí, ele ajuda muito nessa questão, tá? Do armazenamento, tá? E é lógico, aí, qualquer medida que evite um acúmulo elevado, né? No caso que nem foi citado, um monte muito grande, alguma coisa nesse sentido, é recomendado, porque você tem uma maior rotatividade, você usa dentro de um período de tempo mais rápido esse produto. Tá? Então, o que eu recomendo é um monitoramento aí na umidade e, se possível, utilizar aí a solução de ácidos orgânicos para manter o produto conservado. O Beto está até chamando a atenção, Maurício, aqui com relação ao DDG, de cuidar das goteiras do telhado. Às vezes coloca ali em um galpão, esse galpão tem goteira e vai cair aumentando a umidade. Então ele está chamando atenção nesse sentido também. Isso daí é um ponto interessante, né, Beto? É uma coisa assim que, principalmente quem trabalha com consultoria, tem que estar muito atento para isso. Telhado, né, de armazém, geralmente, às vezes, até com aproveitamento de telha de outra estrutura e vem com buraco. Até esses dias lá numa fazenda que eu trabalho, a gente viu esse problema, né? Tá reformando a fábrica de ração e eu até recomendei que fossem tampados os buracos, porque realmente foi isso. Foi uma telha que deve ter vindo de outra estrutura e foi utilizada para cobrir o barracão, então tinha os furos originais dela em outro ponto e grande goteira. Associado a isso, Beto, é o problema da parede, né, da umidade da parede, que eu já chamei a atenção. Então, tomar cuidado, porque a parede ela transmite umidade, né, ela passa umidade. E aí, um outro ponto que muitas vezes é negligenciado, mas é uma fonte de contaminação muito grande, é o pneu do trator, né? Principalmente na fábrica de ração. Hoje, os grandes confinamentos, a maioria dos confinamentos, pequeno, médio, grande, enorme, eles utilizam a pá carregadeira com os box para os ingredientes. E essa mesma pá carregadeira que vai buscar silo, que transita na frente da fábrica de ração, terra, é chuva, e tudo aquilo vai para dentro da fábrica de ração e molhando o material. E aí terra, matéria orgânica, você pode até ter contaminação por botulismo, né? Outra toxina muito, muito importante, que a gente já viu a questão de alguns anos atrás, aí um preço muito grande no confinamento no Mato Grosso do Sul. Muito bem. Olha, com relação a mercado, pergunta novamente da Tainá, qual que é a sua opinião com relação a longo prazo para o mercado desses produtos do DDG e do WDG? Como que isso vai se comportar aí no mercado, na sua opinião? Olha, qual que é a minha... Eu tento ter uma visão a médio e longo prazo.
Como eu já falei, as usinas já montaram essa estrutura e para a produção do etanol, que é o principal produto para elas, né? E o WDG é um produto paralelo, onde que a usina não tem interesse nenhum em ficar com isso estocado. Então, eles precisam desovar isso. Eles não têm como ficar estocado isso. Então, eles vão buscar preço do mercado. É lógico que dentro do mercado, dentro de qualquer relação comercial, o vendedor sempre vai tentar vender mais caro e o comprador sempre vai tentar comprar mais barato. Mas a usina ela é muito prática nisso, né? Então, ela vai posicionar um preço de mercado que vai ser viável na utilização. Então, eu vejo aí no espectro de médio e longo prazo, a gente ter oferta constante aí de DDG e WDG para nós utilizarmos aí na suplementação dos animais. Maurício, eu não sei se você tem esse número de quantas toneladas de milho a gente precisa para produzir uma tonelada de DDG, por exemplo. Porque tem todo o processo ali de produção de etanol. Eu estou querendo fazer uma conta aqui estou pensando lá na usina, né? A usina vendendo isso a um valor alto por conta de demanda de mercado. A gente, enquanto comprador, nós, enquanto técnicos, a gente poder recomendar esse tipo de produto, o que seria um ponto de equilíbrio? Para a gente poder ter um poder de barganha com eles também. Não sei se você tem esse número, ou alguém que está acompanhando a gente na live aí, você poderia ter esse número de quantas toneladas de milho a gente precisa para produzir uma de DDG, por exemplo. Olha, eu vou fazer essa conta já para o final, Leandro. As usinas hoje elas estão muito posicionadas que o DDG, para ter uma liquidez, ela tem que estar para o milho, tá? Ela já tem isso posicionado. Então, eu creio que a conta vai ser essa para a usina. Eu não saberia te dizer de cabeça agora, estou até pensando aqui, tentei fazer uma conta rápida aqui, né, com relação à porcentagem de amido, né, no grão. De milho tem em torno de 70% a 80% de amido, né? E o DDG, depois de pronto, ele tem em torno de 3% até 7%, em torno de 5% mais ou menos de amido. Então, daria para fazer uma conta aí do final para o começo, né, para saber qual que é a eficiência aí na produção de milho a partir a produção do DDG a partir do milho. Acho que é isso daí, né? Tem mais alguma coisa? Não é isso, mas acho que é um raciocínio interessante para a gente começar a pensar mais à frente. A hora que a gente for comprar esse produto, a gente saber o que de fato é justo para a gente pagar nele, né? Lógico que tem a lei da oferta e da demanda, mas tem toda a questão da composição que você mencionou em relação ao preço do milho, mas até onde a indústria está forçando no preço desse produto, né? Para a gente ter esse poder de barganha. Maurício, um comentário interessante, uma pergunta na realidade, sobre Leandro, só fazer um comentário rapidinho. Sim, à vontade. Queria só fazer um comentário rapidinho com questão a isso, né? Questão de confinamento e preço WDG. Como que funciona a usina, né? A usina ela tem que garantir, primeiramente, uma porcentagem da venda da desova do WDG ou do DDG, né? Principalmente do DDG. O WDG é pouco produzido pelas usinas, né? Do DDG. Então, elas já seguram, né, por exemplo, um hedge, né, elas fazem um hedge do DDG para garantir aquela desova e aquele faturamento. É lógico que isso vai ser feito com clientes da usina, né, que fornece cana e que também tem atividade pecuária. Então, isso é um cenário comum. E grandes confinamentos, tá? E diante disso, onde que eu quero chegar com esse comentário? É na programação de compra, tá? A velha regra de planejamento.
Se você conseguir comprar, fazer um contrato com a usina e comprar esse DDG planejado, você vai conseguir comprar um preço melhor, porque a usina precisa desovar esse produto. Esse que é o ovar. Agora, se você deixar para comprar no balcão, né, como nós dizemos, a usina vai ser mais valente, né, porque ela já vai estar com tanto já assegurado da venda, e aí ela vai poder forçar um pouco mais o custo do DDG. Tá? Então planejamento volta a ser a palavra de ordem aí no controle de custos. Tá. Maurício, a gente vai já se aproximando aqui do final da live. Tem bastante perguntas aqui a serem respondidas. As que ficarem faltantes aí depois, é só entrar no Instagram do professor Maurício aí e vocês podem estar conversando com ele, comigo também, e vai estar à disposição. Um ponto importante aqui, uma pergunta que foi feita, Maurício, com relação à frequência de fornecimento, considerando o proteico energético, com o uso do DDG ou do ADG, se isso pode ser feito 2, 3 vezes na semana ou tem que ser fornecimento diário? Olha, como o DDG ele tem uma alta aceitabilidade, né? O consumo dele é muito bom. O fornecimento tem que ser diário. Tá? Nas fazendas que eu trabalho, somente sal mineral eu trabalho com fornecimento aí semanal, tá? Ureado, a gente está entrando agora na época no período de transição, começando a entrar com sal ureado aí no gado. No mínimo 2 vezes por semana, tá? Mas entrou para proteinado, baixo consumo, proteinado de médio consumo, ração diário, não tem jeito de escapar disso. Tem que ser feito dessa forma, porque senão, com grande chance, você vai ter uma frustração aí no resultado de desempenho dos animais. E o DDG segue a mesma regra. Muito bem, Maurício. A gente tem mais 1 minuto e meio aí. Gostaria que você fizesse suas considerações finais aí sobre esse tema. Agradecer você pela sua disponibilidade, pelas informações que foram passadas. E dizer ao pessoal que essa live vai ficar no nosso canal do YouTube. E também, quem tiver mais dúvida, pode entrar em contato direto com o professor Maurício e comigo, que a gente vai estar à disposição. Bom, pessoal, eu agradeço muito a participação de todos. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, tá? Estou vendo muitas perguntas, mas fiquem à vontade aí para entrar em contato, tá? Pelo Instagram, né? E vou ter o maior prazer de continuar essa conversa. E como consideração final do manejo, é a análise de custo realmente do produto e ajuste na formulação, tá? Não deixem de consultar um técnico para fazer a melhor utilização do produto e você ter o melhor desempenho dos animais. Hoje em dia, né, tudo é caro, tudo é na ponta do lápis e a gente não pode queimar a tecnologia. Eu gosto de falar muito isso, que às vezes uma tecnologia mal feita, você queima essa tecnologia e viabilidade, tá? Sr. Leandro, acho que o nosso tempo tá em cima, né? Novamente, muito obrigado. Estou sempre à disposição aí quando for uma nova conversa.